Olá, bem-vindos ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje nós vamos falar sobre saúde, hein? Informações importantes sobre a febre amarela e também como agir em situações de emergência. Tem alguém infartando ali na sua frente, o que você deve fazer? Fique ligado no nosso programa. Tem também o baile dos comerciários em comemoração ao aniversário do sindicato. E aqui no estúdio eu recebo a Daiane Brito, ela que é especialista em recursos humanos, consultora, vai dar dicas sobre entrevistas, como elaborar currículos e nós vamos conversar sobre um tema muito importante: álcool e droga no ambiente de trabalho. Tudo isso no nosso Fórum do Trabalhador, que já está no ar. E para minha satisfação, estou recebendo aqui no estúdio Daiane Brito, que é consultora em recursos humanos. Olá, Daiane, tudo bem? Olá, doutor André, tudo bem? Olá, trabalhador, trabalhadora. Daiane, vamos conversar sobre temas importantes de recursos humanos, mas primeiro, tá difícil arrumar um emprego agora. Tá, André, tá bastante. Quem que vai ter mais chance? Olha, André, outubro, novembro e dezembro o mercado deu uma aquecida por conta dos empregos temporários, né, de final de ano. E agora o desemprego ele retoma aí nesse primeiro trimestre. Então é importante que os candidatos, quando vai se candidatar a alguma vaga, que ele busque as vagas de acordo com o perfil dele. E procurar um currículo bem elaborado faz toda a diferença e se comportar nos processos seletivos também. Hoje, a grande dificuldade nos processos seletivos são currículos, eles até são elaborados corretamente, mas o foco é voltado para a parte técnica, esquecem um pouquinho da parte comportamental. Então é importante que o candidato ele tenha alguns diferenciais na hora da entrevista. Então ele tem que se preocupar sim com o currículo dele voltado para a área específica dele, que ele está se candidatando, e é importante ele se vender no momento da entrevista, né? Então vamos separar essa conversa aí, peraí que me interessou agora. A primeira parte currículo, a segunda parte entrevista. Currículo em papel, vocês ainda trabalham com isso ou as pessoas agora estão só utilizando meios eletrônicos? A maioria das empresas é meios eletrônicos, mas ainda tem algumas empresas que recebem currículo físico também. É importante ressaltar que o currículo físico, alguns candidatos acham que a espessura da folha vai diferenciar o currículo dele na pilha de outros, a cor do papel tem que ser diferenciado. Não, o currículo ele tem que ser na folha A4, na folha sulfite, ele não precisa ser diferenciado em cores ou espessura de tamanho, e assim, aqueles currículos enormes, aquelas folhas cartolina, não precisa, isso não vai diferenciar o currículo no banco ali do recrutador. Foto é interessante colocar no currículo? Só quando a empresa solicita. Se a empresa solicitar que envie foto, sim. E aí precisa ter muita atenção nas fotos, né? Homens, foto sempre com uma roupa mais adequada, de preferência aquelas fotos voltadas para documentos de identidade, que seria o mais ideal, que é aquelas fotos 3x4. Mulheres, aquelas fotos com biquinho, né, com aqueles batons. Então, assim, tomar muito cuidado, porque hoje acontece muito a gente receber currículos, foto em clube, foto de meio corpo, foto de corpo todo, fazendo pose. Não é esse tipo de foto que a empresa solicita. Quando a empresa solicita um currículo com foto, é aquelas fotos profissionais, só para a empresa ter uma noção da aparência quando exige ali boa aparência para trabalhar com o público. Na estrutura do currículo, eu lembro que quando eu fui procurar o meu primeiro emprego, a gente colocava nome, RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, quem tinha serviço militar colocava reservista. Esse tipo de informação hoje já foi suprimida dos currículos. Foi, hoje não tem necessidade. Hoje, o candidato, quando ele vai elaborar um currículo, ele tem que pensar assim: o currículo é o meu cartão de visita. No cartão de visita você não coloca todas as informações que você presta em serviços. A mesma coisa o candidato. O currículo dele ele tem que ser bem elaborado, claro e objetivo para o recrutador.
Então, é pensando, o meu currículo é um cartão de visita e eu tenho que despertar no recrutador o interesse em me chamar para uma entrevista. E aí sim, na entrevista que eu vou entrar com maiores detalhes. E aí, geralmente, em alguns processos, nessa primeira etapa, o recrutador pede a documentação, pede para preencher uma ficha que foi lá, mas no currículo é desnecessário, não tem necessidade. A única necessidade que tem, nome completo, data de nascimento, idade, o endereço, os contatos, né, telefones ali, coloca mais de 2 telefones para contato, tem pessoas que colocam um celular, mas aquele celular vive em caixa postal, vive com a bateria descarregada, então se acontece com frequência, coloca um telefone para recado, coloca um fixo, é importante. E aí vem discriminando o restante. Experiência profissional, quem já passou em 10 empresas, precisa colocar todas, De jeito coloca nenhum. apenas as últimas, ou últimas. coloca aquelas que têm a ver com a vaga que ele pleiteia agora? O interessante é que o currículo seja elaborado de acordo com a vaga. Às vezes a pessoa ela passou por 10 empregos em diferentes funções. Então, quando ela vai montar o currículo dela, ela tem que pensar, eu vou me candidatar para qual vaga? Eu vou me candidatar para uma vaga, exemplo, de assistente administrativo. Aí lá no objetivo profissional dela, tá área da saúde, um exemplo. Quero trabalhar na área da saúde, estou me candidatando na área para uma vaga de assistente administrativo e as minhas experiências é voltada para a área operacional. Então, assim, quando for elaborar o currículo, tem várias opções, então foca na opção da vaga que está pleiteando. E o objetivo profissional é a mesma coisa. Quando não se tem várias opções, que às vezes a pessoa ela até trabalhou em 10 empregos, por exemplo, mas ela não tem tanta rotatividade de funções, tantas divergências de funções. Ela mantém ali sempre na mesma área. Então, procurar colocar no currículo as 3 últimas experiências. Pretensão salarial. Algumas pessoas ficam, puxa vida, mas se eu colocar muito, ele não me chama. Se eu colocar pouco e a empresa paga mais, é possível eu determinar, é interessante que eu faça que eu apresente essa pretensão, ou essa prática também caiu em desuso? Inicialmente no currículo não. Tem empresas que quando divulga uma vaga, ela pede para que encaminhe o currículo com pretensão salarial. Aí você tem que estar dentro daquele mercado, né? Bom, eu estou pleiteando uma vaga de assistente administrativo, eu tenho um nível médio, eu tenho um nível superior, aí você tem que ver a sua formação, a sua experiência, para você poder definir a sua pretensão salarial. Se a empresa está pedindo uma pretensão salarial, mande o currículo com a pretensão salarial. Essa questão de que a empresa pode estar pagando mais, eu vou colocar menos. Às vezes a política tem a política de cargos e salários. Então, se ela paga X para um assistente administrativo, não é porque você mandou o seu piso a menos que ela vai colocar menos. Mas é importante ressaltar que a pretensão salarial só deve ser enviada quando a empresa solicitar, que são poucas, né? Geralmente essa informação é solicitada na entrevista. Eu estou muito preocupado, estou há muito tempo desempregado, eu coloco no final que estou disponível para qualquer cargo, ou eu deixo bem claro, olha, é para agente administrativo, é para auxiliar contábil. E segundo ponto, o encerramento. Tem gente que coloca, pretendo colaborar com essa empresa, quero que essa empresa... Existe essa necessidade, é simpático, ou é equivocado já esse primeiro contato? Não. O recrutador, o candidato ele tem que pensar que o recrutador, quando ele está selecionando currículos, que ele vai lá no banco de dados dele e vai triar currículos, ele não vai olhar para esse tipo de informação. O que interessa para o recrutador? Interessa saber se aquela pessoa se enquadra nos requisitos da vaga. Como ela vai ver isso? Objetivo profissional, formação acadêmica ou técnica e as experiências profissionais. O que passar disso é desnecessário dentro de um currículo. Algumas empresas fazem o recebimento de currículo apenas por meio eletrônico, outras as pessoas passam na loja, eu passo na loja, deixo o currículo. O que é interessante? Que realmente eu tenha uma quantidade de currículos e passe entregando nos locais, ou que antes eu me informo qual que é a política daquela empresa para manter esse primeiro contato?
existem meios, né, para poder estar enviando esse currículo. Então, quando um candidato ele está em busca de um emprego, às vezes ele não está pleiteando alguma vaga, mas ele está em busca de um emprego. É importante ele saber assim, ele fazer uma relação de empresas que ele vai entregar. Bom, eu quero entregar nessas 3 empresas hoje. Então, é importante ele pesquisar o tipo de empresa que é e como é feita a entrega desse currículo. Hoje, os currículos físicos, ele aglomera aquela quantidade de papel. E o tempo hoje do recrutador, ele é muito curto, de um gestor de RH, ele é curto. Então, às vezes, ele dá a opção em ir lá na caixa do e-mail dele e selecionar aqueles currículos. Hoje os currículos eles ficam armazenados num banco de dados eletrônico. Ele não tem mais a necessidade de currículo físico. Se a empresa ainda existe, tem empresas que têm até uma caixinha de correio na rua escrito currículo. Aí sim você pode entregar porque a empresa está te dando essa opção de entregar dessa forma. Mas se não, eu sugiro que pesquise antes o tipo de empresa e que esse currículo seja enviado da forma como a empresa solicita. Bom, fiz a minha parte, entreguei o currículo, fui para casa, fiquei torcendo. Aí entra o trabalho de vocês, que são consultores, gestores, especialistas em recursos humanos. Ao analisar um currículo, você já falou brevemente assim, mas é realmente a adequação à vaga. Você vai enxergar se aquele profissional teria um potencial para a segunda fase, que é a entrevista. Exatamente. Na triagem desse currículo, eu consigo identificar se aquele profissional ele preenche alguns requisitos. Pela triagem do currículo, eu não consigo avaliar um candidato. Então, eu consigo avaliar o currículo dele. Eu sei que ele tem a idade que está dentro de um dos meus pré-requisitos. Eu sei que o objetivo profissional dele está dentro. Eu sei que a formação técnica ou a formação superior dele está dentro do que eu estou buscando e as experiências dele me atendem. Aí sim, a gente entra em contato, marca o primeiro processo seletivo. Ai. Aí é que é. Aí é a tal da entrevista. Aí é a tal da entrevista. E eu sei que você quer aprender tudo, preste atenção, porque agora nós vamos chegar no ponto. Primeiro, aparência. No mundo de hoje, a aparência ainda conta na hora da entrevista? Conta. O que o candidato tem que ter em mente não é cor, não é se ele está gordinho, se ele está magrinho, não é nada disso. O que o candidato ele tem que ter em mente? Que ele está indo numa entrevista de emprego. Então, mulheres, eu não vou numa entrevista de emprego com aqueles saltos enormes, aquela sandália super colorida, aquelas calça leg com aquelas blusinhas curtas, aqueles decote, aquelas blusinhas de alcinha. Eu tenho que mostrar a postura. Então, eu preciso ir na entrevista e isso independe do perfil da vaga. Isso independe se é para uma vaga operacional ou se é para uma vaga executiva. Independe. Então, assim, mesmo que seja uma vaga operacional, mulheres, elas têm que saber se comportar. Então, assim, como eu vou nessa entrevista? Eu vou procurar ir da forma mais comportada possível. Posso pôr um salto? Pode, claro. Posso pôr uma calça leg? Posso, mas espera um pouquinho, como que eu vou com essa calça leg? Eu vou com uma blusinha mais comportada, que Mas já é uma tampe. vaga para operador de telemarketing. Ninguém vai, eu não vou ter contato com ninguém, eu vou ficar ali numa bancada, aliás, numas bancadas enormes, né? Vários profissionais ali. Mesmo assim, na entrevista, eu não posso ir com o meu piercing, não posso ir com o meu cabelo diferente, não posso ir com o meu decote generoso. Não. E aí a pessoa fala assim, mas eu já fui em entrevista, eu não posso ser assim, mas em determinadas empresas, eu já vi pessoas trabalhando assim. Exatamente. Às vezes acontece, a pessoa vai na entrevista, passa, entra, começa a trabalhar e depois começa a usar esse tipo de roupa, ou piercing. Aí a gente já cai numa outra questão que bom, eu consegui um emprego, mas eu não consigo ser promovida, por que será? Poxa vida, eu consegui um emprego, mas eu não passei da experiência, por que será? Entendeu? Aí já entra num outro ponto. Então, assim, a entrevista, quanto mais comportada a mulher, tanto o homem, né? Mas geralmente a mulher que extravasa um pouquinho. Quando a gente tem lá currículos reprovados por vestimento, é mais por conta de mulheres, infelizmente, né? O homem é a calça jeans e o tênis, tá calça bem? jeans, uma camiseta polo, um tênis, tá tranquilo. O que o homem não pode, que já aconteceu, né? Eles são exceções, mas acontece, é bermudão, camiseta muito estampadona, boné, barba. Então, assim, tem que tomar muito cuidado.
Chicletinho na hora? Chicletinho nem pensar, né? Então, assim, o que eu tenho que pensar? Você é o recrutador, eu sou o candidato, eu preciso me vender para você. Então, eu preciso passar para você o melhor de mim. Você precisa enxergar em mim algo diferenciado que você não vai enxergar num outro candidato. Nesse primeiro contato, aliás, já é o segundo contato. O primeiro contato foi o currículo, o segundo contato é a entrevista. Vocês, recrutadores, fazem perguntas pessoais, fazem perguntas ideológicas? Vocês já tentam conhecer o caráter da pessoa, a ideologia da pessoa, ou isso é visto mais nas fases de dinâmicas, quando alguns são pré-selecionados e depois vocês vão ver a capacidade de trabalhar em equipe? Aí vai depender do porte da empresa, André. Existem empresas que o processo seletivo é definido em uma única etapa. Existem empresas que em 2 etapas, o processo seletivo podendo se estender até em 3, 4 etapas. Isso quando a empresa é maior, uma empresa multinacional, geralmente é assim. Quando chega esse ponto da pergunta, que seria a entrevista individual, aí sim existem algumas perguntas pessoais, mas não invasivas. É aquelas perguntas pessoais que o recrutador precisa saber que não vai impactar na rotina do funcionário a partir do momento que ele entrar na empresa. Então, assim, existem sim essas perguntas pessoais. Por exemplo, você tem filhos? Ah, eu tenho. É casada? Não, não sou casada, um exemplo. Ah, você tem filhos? Tenho. Quantos? Ah, eu tenho 2. A idade? Ah, eu tenho um filho de 2 e um filho de 4. Então, eu já sei que aquela mulher, ela é sozinha e ela tem 2 filhos pequenos. E ela está pleiteando uma vaga para trabalhar em horário comercial. Aonde ela vai deixar essas crianças? Ah, eu vou deixar na creche. Perfeitamente. A creche, ela sai às 5h15 para 5 horas é o horário que as crianças saem. Quem vai buscar essas crianças na creche? E se essas crianças ficarem doentes? Quem vai olhar essas crianças? Então, esses são cuidados, sim, que o recrutador tem na hora de selecionar. Então, é importante que a pessoa vá preparada com essas respostas. Então, assim, eu tenho meu filho pequeno, eu preciso trabalhar com quem eu vou deixar. Ela precisa se organizar a vida pessoal dela, ali no âmbito familiar, para que quando ela chegar na entrevista, que ela consiga responder essas perguntas já com a solução que ela já teve em casa. Então, assim, eu preciso me organizar e já passar de uma forma para o recrutador que ele quer ouvir. Não, olha, eu tenho com quem deixar, eu pago uma pessoa, ou não sei quem vai ficar, ou meu marido busca, ou o pai das crianças busca, mais ou menos assim. Conhecer a política da empresa, ter um parente, um amigo que lá trabalha e que vai falar, olha, o pessoal lá é mais conservador, é um pessoal mais liberal. Isso auxilia? Ou eu devo ser natural, sincero e tranquilo e não pensar nisso na hora de agradar ou na hora de convencer, como você disse, né? Na hora que eu estou vendendo o produto, que no caso sou eu. Como que funciona isso? Eu acho que quanto mais informações o candidato tiver, melhor. Então, se ele tem pessoas conhecidas dentro da empresa, vale a pena sim perguntar, pesquisar. E se ele não tem, ele pode pesquisar através do site da empresa. É muito importante o candidato comparecer numa entrevista sabendo o nome daquela empresa, o que aquela empresa faz, se ela vende um produto, se ela é uma indústria, se ela é um comércio, qual que é o ramo, qual que é o segmento dessa empresa. É importante saber sim, porque você vai ser natural, mas você precisa se destacar no momento da entrevista. Você está se vendendo para o recrutador. Então, eu tenho uma vaga, eu tenho 10 candidatos, eu vou escolher um e eu vou escolher o melhor. Então, você tem que procurar assim, você vai ser verdadeiro, você vai passar as informações reais para o recrutador, até mesmo porque tem formas, né, da gente pesquisar isso, então você vai passar de forma real. Mas acho que você deve sim procurar ir com diferencial e no momento da entrevista, tá lá aqueles 10 aguardando ser chamado, não comentar, olha, eu pesquisei, eu falei isso, sabe? Se mantém na sua, no seu momento você expõe para a pessoa certa aquilo que você sabe. Então vai ter um momento que o recrutador vai perguntar se você conhece a empresa, se você sabe o segmento da empresa e aí é a hora de você falar. Se os 9 foi ali e não pesquisou, eu pesquisei, eu já cheguei na entrevista, poxa, legal, eu tô dentro dos pré-requisitos, eu conheço a empresa, olha que bacana, eu já demonstrei para o recrutador que eu sou interessado. Então eu já tenho um diferencial ali comigo, então com certeza é um ponto positivo a meu favor. Algumas pessoas tentam criar uma proximidade com o recrutador
até tentando criar uma intimidade. Outras pessoas não, ficam muito travadas, e tem aquele que tenta convencê-lo, persuadi-lo, olha, eu preciso muito desse emprego, eu topo qualquer negócio para esse emprego, olha, eu preciso muito porque eu tenho meus filhos. Esse tipo de exposição é possível numa entrevista? Deve ser evitada? Como que deve ser esse tratamento? Como eu me porto em relação ao entrevistador? Olha, André, nós vivemos um cenário muito complicado, né? Então, assim, às vezes realmente a gente faz entrevista com algumas pessoas que você fala assim, poxa vida, né? Eu queria ajudar essa pessoa. Mas o recrutador, ele está ali representando a empresa. Existe uma confiança da empresa com aquele recrutador. E é o trabalho dele, ele tem que ser ético. Então, de maneira alguma, um recrutador, ele vai te contratar por pena ou por dó. Ele vai te contratar se você preencher os requisitos da vaga. Gostou das dicas? Nós vamos fazer uma pequena pausa, voltamos já com o Fórum do Trabalhador. Pessoal, todo mundo aqui. Eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma denúncia. Tem uma menina sendo vítima de exploração sexual perto da minha casa. Ela é loirinha, cabelos encaracolados, pele branquinha, de mais ou menos 12 anos. Você precisa falar por elas. Exploração sexual infanto-juvenil é crime. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Hoje, 1 em cada 10 crianças no mundo está trabalhando. Muitas delas em atividades insalubres, noturnas, perigosas e nas ruas dos grandes centros urbanos. No trabalho, crianças estão sujeitas a abusos, violência ou exploração sexual. Não compre produtos ou utilize serviços prestados por crianças e adolescentes. Faça sua parte. Diga não ao trabalho infantil. Disque 100 e denuncie. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Voltamos com o Fórum do Trabalhador, hoje recebendo Daiane Brito, que é consultora em recursos humanos. Daiane, no bloco anterior a gente conversava sobre as fases anteriores à contratação.
mas uma vez contratado, trabalhando na empresa, um dos grandes problemas atuais é álcool e droga. Isso tem sido motivo para muita ausência ao trabalho, absenteísmo muito grande, e você tem uma preocupação com isso, você trabalha esse tema. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você tem estatísticas, Daiane? Hoje em dia é muito grande ainda a incidência de álcool e droga e trazendo um reflexo negativo no ambiente de trabalho? Sim, André. Como você disse, o absenteísmo hoje, tanto o absenteísmo como o turnover, ele acontece na maioria das vezes por problemas de saúde, problemas familiares, e acaba passando despercebido pelo lado da empresa esse problema de álcool em drogas. Às vezes a empresa ela deixa para identificar esse problema quando ele já está avançado. Então hoje nós temos sim alguns problemas pontuais em algumas empresas que o funcionário ele passa por esse problema, mas ele não expõe. Ele não expõe com medo de ser desligado da empresa. É um medo que não tem que acontecer. O funcionário hoje, quando ele passa por um problema de álcool ou drogas, por exemplo, a empresa ela tem que dar um suporte para esse funcionário. Então ela tem que encaminhar esse funcionário para um tratamento, ele tem o direito dele ficar afastado um período, né, do seu trabalho para recuperação, depois ele voltando, ele tem aí uma estabilidade. São problemas sim pontuais e aí analisados caso a caso. Existem aqueles problemas que o funcionário ele quer uma reversão. Então ele tem que poder contar com a empresa, com o apoio da empresa. E hoje as empresas elas têm se preocupado muito com isso. As empresas têm investido em treinamentos, as empresas têm investido em palestras. Então hoje as empresas se preocupam com isso. Por quê? Diante do cenário de tanto absenteísmo e turnover que hoje existem dentro das empresas, foi feita uma análise mais detalhada e algumas empresas identificou em alguns funcionários esse problema, ou álcool ou drogas. Então as empresas elas estão sim com uma preocupação um pouco maior nesse assunto. A sociedade tem mudado, alguns dizem que evoluiu, outros não concordam muito, mas antes as pessoas saíam às sextas-feiras. Final de expediente, vamos tomar uma cervejinha. Agora o happy hour se estendeu para toda semana, inclusive alguns locais fazem promoção, chopp em dobro, bebida em dobro na segunda-feira. Você percebe que as pessoas estão bebendo mais, inclusive as mulheres? Você tem percebido isso, esse aumento de consumo? Com certeza, André. Hoje acontece muito. E hoje você pode passar na frente dos barzinhos que você vê pessoas uniformizadas ali num happy hour. Então elas já saem do trabalho e já vai para um barzinho ali naquele happy hour, já toma um shopping em dobro, tal, que delícia. E isso você encontra de segunda, de terça, de quarta, qualquer dia da semana. Isso tem acontecido com muita frequência, principalmente com as mulheres. E a competitividade, a exigência de alguns empregadores, a necessidade de bater metas, de atingir cotas, de ampliar carteiras. Você acredita que isso também pode ser um motivador para a pessoa se socorrer do álcool e principalmente da droga? Acredito que sim. Hoje, a pressão para você bater uma meta dentro de uma empresa, ela é grande. Então, às vezes, o funcionário ele tá lá com aquela pressão, poxa vida, não consegui bater minha meta, ai, quer saber, vou sair daqui, vou passar ali no barzinho, vou tomar um chopp, vou espairecer um pouquinho. Então, é onde acaba. Aí você inicia com uma dose, né, um copinho de chopp, aí depois, na próxima semana, um já não é o suficiente. E assim, esse vício, ele não vem de uma vez, ele vem de forma social. Hoje eu tô num shoppinho com os meus amigos do trabalho, na próxima semana eu volto, eu já não fico num shopping, eu vou para 2. Aí, já desce uma batidinha ou já desce uma caipirinha, e aí eu já tomo 2 chopp, mais uma caipirinha. A hora que eu vejo, eu já não consigo mais ficar sem aquilo ali. Eu já tenho que trabalhar pensando no meu final do dia de passar e dar uma relaxada tomando o meu chopp, ou a minha batida, ou a minha caipirinha. Quem usa álcool e droga geralmente nega. Existe aquela fase da fuga, principalmente nas etapas iniciais. E os colegas de trabalho? Geralmente o colega de trabalho percebe, fala, hoje a Daiane chegou diferente, olha, hoje a Daiane atrasou, hoje ela está com os olhos diferentes, olha, tem falhado mais. Quando o colega de trabalho percebe que essa pessoa está em dificuldade, ela deve procurar o chefe imediato, o recursos humanos, ela deve
conversar com o colega primeiro? O que você poderia orientar para que as pessoas do entorno colaborem nessa recuperação? O colega de trabalho em si é uma situação delicada, ele levar isso para uma gestão, né? Levar isso ali para o seu líder imediato. Eu acho que ele deve sim conversar com o seu colega, porque afinal de contas ele é o meu colega de trabalho, eu gosto dele e tudo mais. Mas aí entra a importância da empresa investir no seu RH. O RH ele está ali para ele cuidar das pessoas. Então, existe a necessidade, o RH, ele não é só fechamento de folha ou cuidar dos benefícios ou do ponto eletrônico do funcionário. O RH, ele tem que estar próximo da equipe, ele tem que estar próximo do operacional, para que ele consiga identificar essas falhas. Através do quê? Ele pode identificar isso através de uma análise de absenteísmo. Poxa vida, esse funcionário aqui, ele era tão pontual, estou olhando o relógio, o registro de ponto dele, ele tem chegado atrasado. Poxa, o que será que está acontecendo? Aí entra a parte de análise, né? Poxa, ele está tendo absenteísmo, por que será? Faltou, sem justificativa. Por isso que a gente orienta aos nossos clientes o quê? Para que cada falta, para que cada atraso do colaborador, que seja feita uma avaliação, uma entrevista de absenteísmo, nós chamamos. Então, eu sou um RH, o meu funcionário faltou. Faltou, vou lá, vou imputar na folha de pagamento dele, vou descontar o dia dele. Não. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, fulano, no dia seguinte, André, você faltou. Por que você faltou? Você trouxe atestado? Você estava doente? Ai, não, eu faltei. Mas por quê? Mas isso em particular, chama ele em particular, preenche uma entrevista, né? A empresa, de acordo com o segmento ali, vai preencher, estava cansado, o que aconteceu? E aí a empresa vai conhecendo quem é aquele funcionário. Então eu sei o nome da esposa, é importante o RH saber, eu sei o nome da esposa do funcionário, o nome dos filhos do funcionário, as idades. E aí vai chegar um momento que eu vou identificar que aquele funcionário está passando por algum problema, ou de bebida, ou de álcool, né? Ou de drogas. Aí entra a vez da empresa. Identificou o problema? Chama o funcionário, olha, você quer ajuda? E você traz uma informação interessante, porque de repente eu vou perceber que ele tem um filho doente, que ele está com seu pai na UTI, que ele tem algum outro problema que pode direcioná-lo para o álcool ou para a droga e que vai ter reflexo no seu trabalho, é isso? Exatamente, é dessa forma. Então é muito importante esse contato, né, do RH. Isso nos nossos treinamentos, a gente passa muito isso quando vai implantar um recursos humanos numa empresa. O recursos humanos, ele era visto como o setor de mais custo de uma empresa, porque atrela o RH à folha de pagamento, aos benefícios. O RH não é isso. O RH é cuidar de cada colaborador da empresa. Vocês vão realizar um evento agora, no mês de fevereiro, em Ribeirão Preto, a primeira etapa. Fale um pouco sobre o evento. O evento ele vai acontecer no Hotel Stream Palace, aqui em Ribeirão Preto, no dia 22 de fevereiro e 20 de março. Em 2 edições. O tema é drogas e álcool dentro das organizações. Qual o comportamento? Isso voltado não para o colaborador. Esse evento ele é voltado para as empresas, para o RH, para a liderança, para os gestores, para as pessoas envolvidas com a equipe. Então, qual o comportamento do RH diante de um cenário desse? Como identificar que o meu colaborador está passando por um problema desse? É obrigação da empresa, por exemplo, ajudá-lo ou eu posso já demiti-lo? Então eu vou ajudar ele vai ficar um tempo em tratamento, mas e depois? Ele volta, como que é? Mas e se o funcionário ele não quer ajuda? Então nós vamos abordar vários temas aí dentro dessas 2 edições. A primeira edição, ela vem falando mais do comportamental e a segunda edição, ela fala mais da parte trabalhista, né? Que aí nós vamos receber um advogado trabalhista para abordar os temas da parte jurídica ali da empresa, o que a empresa tem que fazer, quando cabe uma justa causa, quando cabe uma estabilidade. Bem, então você que é empregador, você que é profissional de recursos humanos, de contabilidade também, você que é profissional do direito, é uma grande oportunidade que você terá então retornando dia 22 de fevereiro, qual horário? Às 19h30 no Stream Palace. E as pessoas que desejarem mais informações sobre esse evento podem fazer contato através do telefone? 016 3102 7828. Repetindo. 3102 7828. Muito bem, que oportunidade interessante. O Fórum do Trabalhador
deve acompanhar também esse tema, vamos trazê-lo mais algumas vezes, porque ele traz reflexo na vida de muitas empresas e na vida de muitos profissionais. Daiane, ninguém está livre disso, isso pode acontecer na casa de qualquer um, né? Pode acontecer na casa de qualquer um e pode acontecer na vida de qualquer colaborador. Às vezes o colaborador está na empresa há 15 anos e acontece dele cair ou no problema do álcool ou da droga. E às vezes, André, é casos que dá para reverter. Às vezes é um bom colaborador e a empresa pode reverter aquele colaborador. E ele não vai estar só revertendo o colaborador, ele vai estar revertendo um pai de família, ele vai estar revertendo uma família, um esposo. Então é legal, vale a pena, é um trabalho assim, social também que a empresa pode estar implantando aí dentro da sua organização, pensando nos benefícios, né? Porque a partir do momento que eu cuido do meu colaborador, eu vou ter mais desempenho dele, mais produtividade, menos absenteísmo e menos turnover. Isso para o empregador com certeza é vantajoso. Eu conversei com a Daiane Brito, que ela é consultora em recursos humanos e que ajudou a mudar um pouco aquele estigma. De repente, na cabeça da maioria dos trabalhadores, quando fala em RH, você pensa naquele pessoal sisudo, que tem uma sala reservada num canto da empresa e que quando fala que é para passar no RH, geralmente você já treme, você já fica preocupado. Daiane, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os trabalhadores que estão nos acompanhando agora. Você pode falar sobre o tema álcool e droga ou pode falar sobre qualquer tema aqui da nossa entrevista hoje. Bom, eu quero deixar a mensagem aí voltada para a parte de empregabilidade, que eu acho que é o nosso maior desafio hoje. Então, se você, trabalhador, está passando aí por um processo de buscar aí uma recolocação no mercado de trabalho, eu quero deixar a consultoria disponível para dicas de elaboração de currículo, porque às vezes agora aqui não dá para pegar todas, e algumas dicas nos processos seletivos sem custo algum. Então, a nossa consultoria está aí à disposição de todos vocês. Muito obrigado pela sua participação conosco. Vamos fazer um pequeno intervalo. Na sequência, tem o baile de aniversário do Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto e região. Voltando com o Fórum do Trabalhador, vamos agora falar um pouquinho sobre essa semana, os últimos dias agitados no estado do Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro, onde policiais realizaram manifestações cobrando salários atrasados. Atualmente, a lei nacional proíbe que policiais militares façam greve. O direito de greve está garantido na Constituição de 1988 e, passado quase 30 anos, os parlamentares não regulamentaram esse direito. Agora, o presidente Michel Temer está encaminhando um projeto para que o parlamento debata. A crítica é que o projeto surge justamente no momento em que existe a mobilização de policiais. E também existe uma expectativa se a sociedade será chamada a debater, se as representações classistas serão chamadas a debater esse direito que é fundamental ao trabalhador. O Fórum vai acompanhar tudo isso e vai manter você sempre bem informado. Falando em informação, a boa notícia da semana foi o anúncio do calendário para liberação dos recursos depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço das contas inativas. Acompanhe na tela. Os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro vão poder fazer o saque a partir do dia 10 de março. Trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio poderão fazer a liberação do fundo a partir do dia 10 de abril. Se você nasceu nos meses de junho, julho ou agosto, terá o seu recurso liberado a partir do dia 12 de maio. Os nascidos em setembro, outubro e novembro terão o recurso disponibilizado a partir do dia 16 de junho. E os que nasceram no mês de dezembro vão ter que esperar um pouquinho. A partir do dia 14 de julho terão a liberação dos recursos. A Caixa Econômica Federal promete que para os seus correntistas o valor já será disponibilizado em sua conta. Vamos aproveitar esse bloco para falar sobre uma festa muito bonita. 80 anos. Poucas instituições conseguem celebrar essa data, 80 anos de fundação, 80 anos de atividade. E o Sim Comerciários de Ribeirão Preto celebrou seus 80 anos com um lindo baile que o nosso programa acompanhou.
Nós queremos inicialmente cumprimentar todos os comerciários. Nós estamos aqui comemorando os 80 anos do Sindicato dos Empregados no Comércio, com um baile maravilhoso com a Orquestra Arley. E na verdade a nossa história começou em 1920 com a instalação da Associação dos Empregados no Comércio, que em 1936 foi transformado em sindicato. E nós fizemos 80 anos no dia 1º de dezembro do ano passado. Estamos comemorando hoje nesse baile de aniversário. O sindicato cresceu muito, desenvolveu muito e há uma gama de serviços e benefícios a toda a categoria. E nada melhor do que comemorar 80 anos, porque é uma vida, é um tempo de sindicalismo dedicado à categoria comerciária. Portanto, os comerciários se fazem presente aqui hoje, é motivo de satisfação para nós. E vamos comemorar e dançar, porque é uma data muito importante para nós comerciários. Parabéns ao Oscar Gonçalves, um dos vice-presidentes do sindicato, foi presidente durante um bom tempo. Parabéns a Regina Pessotti Zagrete, presidente da entidade, e a todos os comerciários que fazem a grandeza desta representação sindical. Pequeno intervalo, na sequência vou falar sobre cuidados com a saúde. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal.
é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Você sabia que hoje há mais de 3 milhões de crianças trabalhando no Brasil? O trabalho precoce provoca abandono escolar, causa problemas de saúde e pode levar à morte. Não aceite que uma criança troque o banco escolar pelo trabalho. Faça a sua parte e ajude a acabar de vez com essa prática. Disque 100 e denuncie a exploração do trabalho infantil. Voltando com o Fórum do Trabalhador, o Rotary Ribeirão Preto, Jardim Paulista, fez uma atividade muito interessante. Uma palestra com um médico que falou sobre febre amarela e também falou sobre os cuidados, as atitudes, os procedimentos que nós devemos adotar quando vivenciarmos alguma situação de emergência médica. Uma entrevista muito interessante, eu realizei e quero compartilhar com vocês a partir de agora. Bem, o Fórum do Trabalhador vai falar do tema do momento, que é a febre amarela. Viemos conversar com o Dr. Mozart, que vai tirar algumas dúvidas básicas, mas importantes. Preste muita atenção. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, uma boa noite. É um prazer aqui estar com vocês. Febre amarela tem causado muita preocupação por conta do noticiário, mas não precisa desesperar, é apenas fazer o correto. Perfeitamente. No momento, o que nós temos que fazer são medidas preventivas. Não temos ainda nenhum surto aqui em Ribeirão Preto, principalmente, mas como nós já temos aí surtos em outros estados, nós temos que tomar algumas medidas preventivas para que isso não ocorra aqui. As pessoas têm procurado o serviço público buscando vacinação e em algumas vacinas fica aquela dúvida, mas a vacina do posto de saúde é eficiente? O Ministério da Saúde tem toda uma cautela, tem uma testagem e essa vacina efetivamente protege o cidadão. Perfeitamente. A principal maneira de se prevenir a febre amarela, além do controle do vetor, do Aedes aegypti, é a vacinação. E o governo ele tem feito essa vacinação de forma exemplar. A vacina é da melhor qualidade possível, eles são muito rigorosos, tanto na preservação como na compra da vacina de febre amarela. Algumas pessoas pensam assim, mas eu não vou viajar, eu não vou para Minas Gerais, mas Ribeirão e várias cidades da região estão na relação do Ministério da Saúde como regiões que devem toda a população ser vacinada, né? Perfeitamente. A nossa região, como tem uma grande quantidade do vetor do Aedes aegypti, então tem um potencial de desenvolvimento do surto e de uma epidemia de febre amarela. Por isso, o controle através da vacinação da suscetibilidade das pessoas é de fundamental importância para que não ocorra o surto nessa região. O senhor falou do vetor e é o nosso velho conhecido. Começou com a dengue,
chikungunya, zika e agora a febre amarela, que talvez seja a mais antiga de todas e que a gente não estava dando o devido cuidado, né? Sem dúvida, como no Brasil nós não temos a erradicação do vírus que causa febre amarela, a gente tem que estar sempre atento e o governo tem sido muito eficiente nisso, em detectar precocemente os casos de febre amarela, tanto no macaco como em seres humanos, e com isso tomar as medidas preventivas como a vacinação. Talvez o que deixa a desejar ainda um pouco é o controle do vetor do Aedes aegypti. E esse controle é uma responsabilidade do governo, mas não só do governo, é uma responsabilidade de cada um. Todo ano tem campanha, tem informação, tem os arrastões, mas se o cidadão dedicar aí 15 minutos por semana, ele consegue fazer um controle eficaz. Eu acho que você falou muito bem, eu acho que o importante é uma ação continuada. O que não pode ocorrer é assim, fazer um dia no ano, todo mundo toma cuidado e depois esquece para o resto do ano. Se todos nós fizéssemos, como você disse, uma vez por semana, dedicar que seja 15 minutos ao controle das situações que podem favorecer a multiplicação do Aedes aegypti, com certeza nós teríamos muito menos problemas, não só de febre amarela, como também da dengue, da zika e da chikungunya. Existem algumas doenças com sintomas semelhantes. Quais seriam as características específicas da febre amarela? A fase inicial da doença é muito semelhante e é muito semelhante também com a gripe. E a maioria dos casos ficam nessa fase inicial, mas uma porcentagem em torno de 20% até 30% pode evoluir para a forma mais grave, onde a principal característica e que diferencia das outras situações é o acometimento hepático do fígado, que leva a uma icterícia, que é aquela cor amarelada da pele da pessoa. E a gravidade desses casos que evoluem com icterícia, cometimento também do coração, dos rins, esses casos têm uma mortalidade muito alta, que pode superar 50%. Então, por isso, a nossa grande preocupação em prevenir um surto de febre amarela na nossa região. Bom, então tomou atitude, deixou a casa limpa, foi vacinado, mas se eventualmente a pessoa estiver com esses sintomas de febre amarela, qual socorro imediato? Tem que procurar um serviço rápido. Não há dúvida, há necessidade dele procurar a unidade básica de saúde mais próxima para que possam ser tomadas medidas tanto diagnósticas como também preventivas das complicações. Bem, falamos sobre febre amarela, mas a nossa visita ao Rotary Club de Ribeirão Preto, Jardim Paulista, também para acompanhar uma palestra sobre formas, atitudes que as pessoas devem tomar em determinadas situações. Qual é o tema dessa noite? O tema dessa noite é parada cardiorrespiratória, uma situação de extrema gravidade, onde a corrida contra o tempo é fundamental e a tomada de conduta na forma e na sequência correta é fundamental para que tenha alguma chance de reverter e salvar um indivíduo. Uma coisa que é extremamente gratificante. Uma situação de extrema gravidade, onde o indivíduo está com uma morte clínica e você consegue recuperar a vida desse indivíduo e trazê-lo muitas vezes para uma vida normal. Em situações como essa, tem aqueles que se desesperam, tem aquele que corre para pegar o celular e ligar para um socorro, mas tem aquele que pode fazer algumas manobras ali, alguns gestos, algumas atitudes que podem ser determinantes para salvar a vida ou para evitar uma sequela. Perfeitamente. É fundamental que haja um treinamento, porque sem o treinamento, na grande maioria das vezes, a pessoa vai se desesperar e não vai conseguir tomar a atitude necessária para que o socorro ocorra da forma adequada, no tempo hábil, para que evite realmente a morte desse indivíduo. É possível uma observação? Existem alguns sintomas que apontam que já está acontecendo alguma anormalidade? Sem dúvida, nós temos alguns sinais de alerta que podem fazer com que, se você tomar uma atitude, você pode inclusive prevenir que aquele indivíduo evolua para uma morte súbita, para uma parada cardiorrespiratória. Então nós temos situações como dor no peito, onde se o indivíduo com dor no peito procurar precocemente o hospital, mesmo que ele venha ter uma parada cardíaca, no âmbito hospitalar o tratamento é muito mais eficaz e o risco de sucesso de uma reversão de uma parada cardíaca é muito maior. Tem outras situações como
falta de ar, desmaio, alteração da mobilidade de um dos lados do corpo ou da face, dificuldade para falar. Então são situações que sugerem algumas doenças que podem evoluir de forma muito grave. Então quem apresentar essas doenças, esses sintomas, eles têm que ser levados o mais rápido possível para o pronto-socorro. Alguns países na escola fazem esse treinamento, nas empresas, alguns profissionais são preparados para esse tipo de primeiro atendimento. O senhor acredita que é uma prática que deveria ser mais disseminada em todo o país? Não há dúvida, isso já deveria estar ocorrendo, existe já uma mobilização nossa em iniciar uma disseminação do conhecimento de como se faz um atendimento ao paciente grave, um atendimento pelo leigo, e isso faz toda a diferença na possibilidade de fazer com que esse indivíduo não evolua para óbito, né? Então, aí, o limite entre a vida e a morte, às vezes, é definido por uma situação em que você possa fazer a conduta da forma correta, na velocidade e na sequência correta. Muitas pessoas sonham em ser super-heróis, salvarem vidas. Com treinamento, com orientação, é possível salvar uma vida. Não tem a menor dúvida, se o indivíduo treinado, ele é capaz de fazer toda a diferença, ou seja, fazer a diferença entre a vida e a morte de um indivíduo, muitas vezes um indivíduo que é, inclusive, da família, um ente querido da família. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Que isso, muito obrigado, uma boa noite. E você também, na sua casa, na sua empresa, o preparo, o treinamento, a informação é fundamental e você também pode salvar uma vida, pode evitar que uma pessoa tenha sequelas, enfim, você pode efetivamente colaborar com o seu próximo. Seguimos com o Fórum do Trabalhador. Obrigado, Dr. Mozart, ou Mozart, e também muito obrigado ao pessoal do Rotary Club de Jardim Paulista por mais esta atividade. Vamos atualizar as nossas agendas. No rádio, nós temos o programa Fórum do Trabalhador, de segunda a sexta, às 7h45. Aqui na TV, você já está acostumado, toda quarta, às 20 horas, todo sábado, às 14 horas. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Obrigado pelo carinho da audiência e até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.